Olá, estudantes, tudo bem? Nessa aula 18, semana 27, nós vamos continuar o assunto que nós vimos na aula passada. Na aula passada foi visto quantidade da população brasileira e seus ritmos de crescimento ao longo do tempo e as perspectivas de futuro. Nessa aula, nós vamos ver, como prometido, a questão da composição da população brasileira. Antes de começarmos, observe esta frase. Fazemos parte de um povo formado pela miscigenação de diferentes nacionalidades. Provavelmente você já deve ter ouvido falar isso alguma vez na sua vida, que nós somos um povo miscigenado. Mas o que é um povo miscigenado? E quais são as etnias responsáveis por essa miscigenação que nos transformaram em povo brasileiro? A partir de agora nós vamos ver tudo isso. O que é miscigenação? Miscigenação é a interação, também chamada mistura, entre diferentes povos, ocasionando a formação de uma nova identidade cultural. Por exemplo, povo A interage e se mistura com o povo B. Dessa interação e dessa mistura vai originar um terceiro povo, o povo C, que possui características tanto do povo A quanto do povo B, características culturais, físicas e biológicas. Como exemplo, o povo brasileiro seria o povo C, tendo origem da miscigenação e da mistura entre diferentes povos ao longo de um longo período de mais de 400 anos. A miscigenação que resultou no povo brasileiro que conhecemos hoje se iniciou a partir de 1500, na chegada dos portugueses à América do Sul. Podemos dividir as fases de miscigenação do povo brasileiro em 3 momentos distintos. O primeiro momento da miscigenação deu-se a partir do ano de 1500. Nele, houve a mistura com a chegada de mais levas e levas de povos europeus portugueses com os nativos indígenas que já viviam há milhares de anos no território brasileiro. Pode-se considerar que essa foi a nossa primeira miscigenação. A partir de meados do século XVI, dá-se a nova fase e segunda da miscigenação do povo brasileiro. Essa é de vital importância, porque começa com a inserção de povos africanos na nossa matriz genética. As condições nas quais os africanos foram trazidos para o Brasil caracterizaram uma migração forçada, pois eles eram capturados em diferentes regiões da África e tratados como cativos. Estima-se que, entre os séculos XVI e XIX, até a década de 1850, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. Tratava-se de povos com características culturais e físicas diferentes, que ao chegar a terras brasileiras eram comercializados como escravos para realizarem os mais diversos afazeres, desde o trabalho na lavoura nas minas, nos engenhos de cana-de-açúcar até os trabalhos domésticos. A terceira e última fase da miscigenação brasileira se dá a partir da década de 70 do século XIX e é baseada na inserção de outros povos europeus além dos portugueses na matriz genética brasileira. Entre os anos de 1870 e 1950, muitos imigrantes provenientes de diferentes países, principalmente da Europa e da Ásia, vieram ao Brasil em busca de oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Essa situação foi reflexo das crises econômicas e políticas pelas quais esses países passavam. O governo brasileiro, então, estimulou a vinda desses imigrantes europeus. Neste caso, é uma imigração espontânea, pois eles vieram ao Brasil para suprir mão de obra, mas eles eram livres. Eles não vieram na condição de escravizados, ou seja, eles não eram propriedade de alguém, diferente dos africanos. O número estimado de imigrantes, sobretudo europeus, e em menor número asiáticos ao Brasil, foi de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Nesta terceira leva de imigração para a miscigenação do povo brasileiro, os povos que vieram são de maioria portugueses
italianos, espanhóis, japoneses e alemães. Outros grupos menores são formados por sírios e libaneses. Podemos concluir que o povo brasileiro é um povo criado a partir da miscigenação de diferentes outros povos. Mas da miscigenação de quais povos? Observe. Como povo, fomos formados a partir da miscigenação ao longo de mais de 400 anos de povos indígenas, portugueses, africanos e europeus. Por hoje é isso, pessoal. Junto desta aula vai o link do Google Formulário, em que eu trago algumas questões sobre os conceitos abordados tanto na aula passada como nesta aula, para a retomada e avaliação do que vocês aprenderam e do que vocês tiveram mais dificuldades. Não se esqueça de me enviar. Abraços!